Em menos de 2 meses, vimos Bitcoin sair de US$ 125.000 e parar em US$ 80.000. Isso porque a gente teve uma pressão de venda muito forte e uma ausência de demanda ao longo desse período. Isso fez com que a queda ela se acentuasse muito. Na análise de hoje, a gente vai entender o que está acontecendo com os principais players, se eles continuam com essa pressão de venda ou não, se a gente já tem uma demanda pelo ativo ou não. Afinal de contas, nós queremos estar em proteção, preservação patrimonial durante esses períodos de quedas intensas. Porque, afinal de contas, ninguém quer ver o seu patrimônio se desvalorizar em 10%, em 20%. Ver ele se desvalorizar acima disso daqui, para mim é loucura. Mas a gente vai falar tudo isso na análise de hoje e a gente também vai analisar o Bitcoin no curto prazo para entender como que nós podemos tomar as nossas decisões nesse momento. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, olhando para o sentimento do investidor, tá? E é super importante a gente sempre fazer uma análise social, porque afinal de contas o mercado ele é constituído por seres humanos. E as pessoas, elas tomam suas decisões através dos seus sentimentos. A maioria das pessoas, elas não são racionais e sim emocionais. Bom, quando a gente olha para o sentimento atual, nós estamos dentro da zona de extremo medo. Isso daqui é um grande problema. Porque se a gente for olhar, o sentimento ele azedou desde o dia 10 de outubro. Sabe aquele evento de desalavancagem que nós tivemos, que as altcoins chegaram a cair 90% em um piscar de olho? E que muitas pessoas acreditavam que bons projetos é aquilo que a gente deve holdar? Então, a partir daquele dia o sentimento ele mudou drasticamente. Onde as pessoas começaram a se preocupar um pouco mais, ficar com medo, ficarem cautelosas. E quando o sentimento geral ele é de medo, as pessoas elas não tendem a colocar mais dinheiro para dentro do mercado. Simples assim. Você entrou nos investimentos para enriquecer. Você pensou que isso daqui ia ser confortável e que iria te entregar todos os seus resultados, que essa jornada ela seria fácil. Só que ao longo desse caminho você entende que não é bem assim que funciona. Não é porque você comprou, não é porque Michael Saylor falou que você só precisa acumular 0,1 Bitcoin, que aquilo seria fácil. Pelo contrário. Muito provavelmente você acabou entrando num topo de mercado, numa euforia, em um momento que você não deveria estar comprando, e sim vendendo. E a partir do momento que o mercado cai, o seu sentimento ele começa a ficar negativo. Bom, fazendo uma análise social e olhando para um passado, a gente entende que os bear markets profundos eles são constituídos com esse sentimento. Não só os bear markets profundos, só que como as principais quedas. Olha só, quando a gente olha ali para maio de 2022, foi quando a Luna Foundation quebrou. Aqui foi um evento onde 80 mil bitcoins tiveram que ser liquidados a mercado para tentar salvar o protocolo da Luna Foundation. A gente estava em um sentimento de extremo medo e medo ali também, ou seja, períodos de pânico. Muitas pessoas se desesperam ali, elas vão acabar vendendo também junto com aquele movimento. Depois a gente teve 3AC quebrando aqui, Celsius, Voyagem, a gente estava em uma região de extremo medo, depois FTX quebrou também. Obviamente, os fundos eles são formados em extremo medo, como os topos eles são formados em euforia. Só que isso é apenas uma leitura pontual do gráfico. Porque se a gente fizer uma análise do gráfico, a gente entende que os piores cenários do Bitcoin é quando o sentimento ele está negativo. E o sentimento estando negativo ainda é um grande problema. Bom, quando a gente olha para a quantidade de Bitcoin que está na mão do investidor de curto prazo, a gente vê ainda uma quantidade muito alta e esse supply na mão desses investidores segue aumentando e não diminuindo. Nas últimas duas quedas que nós tivemos ao longo desse ciclo, a gente viu uma diminuição do supply na mão desses investidores de curto prazo. Isso acaba sendo positivo. Só que ter alta quantidade de supply na mão desses players não é nem um pouco positivo, porque a gente está entregando o Bitcoin na mão de pessoas que não sabem operar. É como se a gente pegasse uma Ferrari e desse na mão de um adolescente recém-habilitado e falasse para ele, acelera aí. Pode ser que se ele pegar uma reta, o rodoanel, ele consiga até se sair bem, afinal de contas nós estamos em uma reta. Mas na primeira curva que a gente tiver, provavelmente
essa pessoa ela vai varar reto nessa curva, porque ela não tem experiência nem com o carro, nem com a curva, nem com a dinâmica e muito menos com a gravidade, com a força G. Ela não entende o que está acontecendo naquela curva. Agora, se a gente dá esse carro na mão de um piloto que é profissional, as chances é que ele vá fazer essa curva com maestria. Isso significa que entregar o Bitcoin na mão desses players aqui é entregar uma Ferrari para uma pessoa que não sabe dirigir, que ela é recém-habilitada. Esses players aqui, eles fazem coisa errada. E essas coisas erradas, varar a curva, é exatamente supplies em prejuízo. Se a gente olhar para o momento atual, a gente vai ver que 70% do supply ele está ali no lucro, ou seja, 30% do supply circulante ele está no prejuízo. Boa parte desse supply no prejuízo está na mão desses investidores de curto prazo e aqui a gente vê eles varando a curva, que são as realizações de prejuízo. Lembre-se, um sentimento negativo durante muito tempo é bear markets profundos. E isso vai fazer com que a gente tenha altas realizações de prejuízo ao longo de todo esse período de bear markets profundos. Quando a gente olha para o período que nós estamos tendo, estamos vendo a maior consistência de realização de prejuízo dos últimos anos. Isso significa que muitas pessoas estão vendendo desesperadas. Sabe aquele cara que acreditava na alta infinita? Sabe aquele cara que acreditava que ele só precisava acumular Bitcoin porque Bitcoin só se compra, não se vende? Então, esse cara que comprou o Bitcoin acima de 100 mil dólares, ele está vendendo no prejuízo. E ele não está vendendo porque eu acho, porque os dados estão apontando isso. As pessoas que compraram Bitcoin acima dos 100 mil dólares, acreditando que a alta seria infinita, elas estão vendendo, elas estão realizando prejuízo. Essa venda delas é uma pressão de venda, ou seja, oferta em circulação. E lembre-se, esses caras, eles ainda detêm muito Bitcoin em sua posse, eles ainda têm muito mais pressão de venda no prejuízo do que eles já realizaram nesse momento. Ou seja, um momento de alto risco para o Bitcoin. Bom, se a gente olhar para investidores ali de longo prazo, entenda que temos os investidores de longo prazo maduro e que são os velhacos, né? E também tem os novatos, que são aquelas pessoas mais amadoras. Quando a gente olha para o investidor de longo prazo no geral aqui, sem separar os dois tipos de player, a gente está vendo grandes realizações acontecendo, diminuição da quantidade de supply na mão desses players. Essa diminuição ela já traz realização de lucro. A diferença entre esse investidor mais maduro e o investidor novato é que o novato ele realiza prejuízo, o maduro ele realiza lucro. Só que a gente olha para esses players aqui, a gente está vendo que são players que estavam rodando entre 3 a 5 anos, a sua maioria ali, ou seja, pessoas que estavam há bastante tempo no mercado segurando o ativo. E essas pessoas elas estão perdendo a sua expectativa positiva para um ciclo de alta. Afinal de contas, se ela segurou durante os últimos 5 anos, significava que ela estava acreditando que o Bitcoin iria subir. Se ela segurou durante os últimos 3 anos, significava que essa pessoa estava esperando o preço do ativo valorizar. Se ela está vendendo, meu caro, a única coisa que passa pela cabeça dela é que ela não vê o preço em um patamar mais alto num curto prazo. Ela espera que o patamar de preço seja mais baixo. Então, a gente tem uma segunda pressão de venda nesse momento. Os investidores novatos, eles estão realizando prejuízo. Os investidores velhacos, eles estão realizando lucro. Bom, se a gente olha para ETFs, tá? Mas ETF não vai ditar muito aqui movimentações de mercado, afinal de contas, eles detêm pouca quantidade de supply. O investidor novato, ele tem mais supply do que os ETFs. Mas nós não podemos descartar também esse grupo de entidade. Quem investe em ETF é o varejo. Não acredite que a BlackRock ela compra o Bitcoin para ela mesma. A BlackRock ela não está fazendo dinheiro com o Bitcoin, mas sim com as taxas fornecendo Bitcoin para aquelas pessoas que querem Bitcoin. É tipo na época do ouro, sabe? Mineradoras faziam dinheiro, só que as empresas que produziam os tratores, elas faziam mais dinheiro ainda do que as próprias mineradoras. E quando a gente olha, por exemplo, para os ETFs, eles estão apenas fornecendo Bitcoin para o varejo. A BlackRock ela faz dinheiro com Bitcoin de outra maneira. E uma das maneiras para você entender é só você ver quem são os acionistas da Strategy, que aí você vai entender como que a própria BlackRock ela faz o seu dinheiro com Bitcoin.
mas os ETFs eles são fluxos apenas do varejo. Bom, quando a gente olha para esse varejo, ainda segue em pressão de venda, tá? A gente ainda também está vendo esse grupo de entidades se desfazendo das suas posições, uma pressão muito consistente ao longo das últimas semanas. Isso daqui é mais uma pressão de venda. Juntando todas essas vendas, juntando todas essas realizações, a gente entra dentro dessa zona vermelha aqui. Essa zona vermelha são exatamente os momentos mais críticos do Bitcoin. O momento onde a gente tem muita pressão de venda, muita oferta em circulação e pouca demanda, poucas pessoas querendo comprar o ativo. Significa que dentro dessa região nós devemos aplicar estratégias de preservação patrimonial. Aqui não dá para você ser amador, acreditando que a alta vai ser infinita, acreditando que Bitcoin só se compra, não se vende, acreditando que você tem a sua maior oportunidade, porque o preço do Bitcoin ele está barato agora, comparado com os últimos 2 meses. Olha só, ele pode ficar mais barato ainda. Eu sei que tem momentos que a gente pode abrir operações de curto prazo, aproveitar essas oportunidades, mas a gente precisa citar as nossas expectativas. É curto prazo, operações que comprou e vendeu. Sem essa de que caiu, comprou. Pô, você pode usar a estratégia do caiu, comprou forever. Mas aqui você vai precisar ter uma condição específica. Você vai precisar ser uma pessoa muito diferente na sociedade. Você vai precisar ser uma pessoa que tenha dinheiro infinito. Caso você tenha dinheiro infinito, ótimo, compra todas as quedas que você tiver pela frente. Se você tem essa magia aí com você, utiliza ela ao seu favor. Caiu, comprou. E faça isso durante os próximos anos, durante as próximas décadas. Ou melhor, se você tem dinheiro infinito, para que você está investindo em cripto? Se você tem tanto dinheiro assim para toda queda poder entrar no jogo, para que você está investindo em cripto? Você já tem dinheiro suficiente. Vai fazer outra coisa. Isso daqui não vai gerar aquilo que você busca. Só que agora, se você é uma pessoa comum, que você tem um salário limitado, você tem suas contas ali onde você faz um esforço, um suor para pegar parte daquilo e investir, meu caro, saiba que você precisa vender antes de você comprar. Porque se você não vender, você não tem dinheiro para poder recomprar lá embaixo, tá? E essas regiões aqui vermelhas, essas regiões de alto risco, são as regiões onde a gente veste o chapéu de trader e não de holder. Esquece, você não vai me ver falando que eu vou comprar Bitcoin em 80 mil dólares e segurar ele até 100 mil dólares. Imagina, eu jamais vou fazer isso porque estamos dentro de uma região vermelha, expectativas setadas. Aqui nós vamos operar no curto prazo, porque nós sabemos que essas regiões vermelhas são as regiões mais críticas. Todos os bear markets foram dentro dessa região vermelha. Corona Crash, banimento da China, foram dentro dessa região vermelha. Então aqui a gente toma cuidado. E só para você ter uma ideia de como que vale muito mais a pena a gente ter uma carteira dinâmica, essa é a carteira Rumo ao Milhão, onde ela respeita as fases de alto risco e também respeita as fases de baixo risco. Tem momentos que a gente vira trader, tem momentos que a gente vira holder dentro da carteira Rumo ao Milhão. Mas eu quero que você entenda o quanto que vale a gente ter uma estratégia que ela siga as movimentações do mercado, ou seja, não aquela estratégia engessada de um DCA forever, ou caiu, comprou, ou uma estratégia que ela não consegue se adaptar às movimentações do mercado. Lembre-se, nós temos 3 movimentações do mercado: alta, baixa e lateralização. Se você tiver simplesmente uma estratégia que vai operar a tendência apenas, você não consegue fazer dinheiro em lateralização. Se você tiver uma estratégia que só se compra e não se vende, você não vai fazer dinheiro em bear markets. E se você for um perma bearish também, você não vai fazer dinheiro no bull market. Só que se você tiver uma estratégia que ela se adapta ao longo do tempo, você consegue ter muito mais resultados. Por exemplo, se a gente olhar para o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, hoje ele está travado no seu all-time high e nós seguimos operando. A gente tem 48.300 dólares ali em patrimônio, uma estratégia que ela foi começada do zero, onde a gente fez aportes aos poucos ali, porque afinal de contas, no primeiro ciclo a gente não tem o dinheiro, não tem o montante para entrar dentro do mercado, então a gente precisa utilizar uma estratégia de aportes recorrentes, um DCA durante um período em específico. Se eu tivesse aplicado apenas um DCA comum dentro da carteira Rumo ao Milhão e não simplesmente seguindo as movimentações do mercado, entrando em fase de preservação patrimonial ou me expondo em altcoins nos momentos certos,
Hoje o patrimônio da carteira rumo ao milhão ele seria de 34.965 mil dólares. Ou seja, quando a gente olha para os resultados que nós temos dentro da carteira rumo ao milhão, hoje nós temos 48 mil dólares. Se eu tivesse feito apenas um DCA exclusivamente em Bitcoin, que é o que muitas pessoas falam por aí, Bitcoin só se compra não se vende, basta você fazer DCA, basta você seguir comprando, hoje eu teria um resultado muito inferior do que o que eu tenho hoje. E tem um ponto importante aqui. Se eu tivesse seguindo uma estratégia de DCA com compras recorrentes, hoje eu teria menos lucro e eu estaria exposto ainda no mercado. Isso significa que se um bear market ele der continuidade, se a gente for realmente buscar uma fase de capitulação cíclica, esse lucro ele seria prejudicado ao longo desse processo e eu poderia voltar no 0 a 0, ou seja, eu poderia perder 3 anos aí de investimento para simplesmente voltar no 0 a 0, porque eu ainda teria uma carteira exposta. Diferente da carteira rumo ao milhão, que hoje ela aplica estratégia de preservação patrimonial e nós estamos em uma fase de preservação patrimonial, nesse momento que nós fechamos o nosso último trade em Bitcoin e estamos expostos apenas em ouro e vamos buscar por novos trades em Bitcoin, hoje, se o mercado for a zero, a gente ainda continua com esses 48 mil dólares na nossa mão. Ou seja, aqui a gente já vê que temos uma performance superior à performance do Bitcoin e nós não corremos o risco da volatilidade para baixo que você está exposto no DCA Forever, você ainda tem. Para mim, isso daqui vale muito mais e não tem preço você ver o mercado crashando e o seu lucro continuando. Olha só. Se a gente voltar aqui no preço do Bitcoin, olha o que aconteceu aqui a partir do dia 10 de outubro no Bitcoin. A gente está falando que o preço do ativo estava em 121 mil dólares e hoje ele está em 92 mil dólares. A gente está falando que em questão de alguns dias nós tivemos uma desvalorização de 24%. Poxa, olha o patrimônio da carteira rumo ao milhão, aonde que ele estava no dia 10 de outubro. O patrimônio estava aqui, em 45 mil dólares. Enquanto o Bitcoin se desvalorizou 25%, a gente seguiu aumentando o nosso patrimônio. E hoje nós estamos em 48 mil dólares. Se eu tivesse continuando comprando Bitcoin, eu teria menos patrimônio ainda, porque eu estaria aumentando meu custo médio, diminuindo os meus resultados. Ou seja, a gente ter uma carteira dinâmica vale muito mais a pena. E essa carteira dinâmica a gente não pensa só no curto prazo. A gente tem que pensar no longo prazo também. É o que eu estou falando para você. O risco de eu estar exposto ainda em uma estratégia de DCA, ela é muito maior do que eu estar em fase de preservação patrimonial. Porque na preservação patrimonial, o mercado ele pode ir a zero, porque o meu patrimônio ele não vai a zero. Toda operação ela está estruturada, toda operação ela tem um stop, toda operação ela tem um ponto de saída, tem um ponto de realização. Por exemplo, no curto prazo no Bitcoin, eu havia comentado com você que tínhamos comprado dentro da carteira rumo ao milhão, Bitcoin ali nos 87 mil dólares, que foi exatamente no pé desse candle verde que nós tivemos aqui. Essa operação ela foi fechada com um stop gain lá nos 91.700, porque o mercado voltou a cair. De lá para cá, nós estamos formando no curto prazo uma cunha ascendente. Nós estamos em região de resistência. Nós temos aumento de volume dentro dessa região, temos muitas resistências a serem enfrentadas aqui nos 90 mil dólares. Então eu fecho a operação com lucro, sendo que a gente já havia obtido lucro aqui atrás, comprando dentro da região ali dos 80 mil, também saindo em stop gain na região dos 90 mil, ou seja, já fizemos lucro 2 vezes dentro dessa movimentação. A gente preservou esse patrimônio todo que foi lucrado aqui dentro dessa região. Agora eu vejo que a gente tem um cenário de alto risco e eu sei que tem uma alta expectativa para o dia de hoje, porque tem redução da taxa de juros, e aí as pessoas vão passar 1 ou 2 horas assistindo a transmissão do Jeremy Powell para tentar entender qual que é o próximo direcionamento do mercado, e aí elas vão assistir tudo aquilo, vão ver aquilo que ele está falando, elas vão olhar para o gráfico e não vão saber qual decisão elas irão tomar. O gráfico ele vai se movimentar de uma maneira rápida, porque hoje a gente tem uma ausência de liquidez, grandes players não operam na data de hoje, por isso que em dias de notícia a gente vê uma alta volatilidade, não é por conta de volume, mas sim por ausência de liquidez, e essas pessoas vão tomar uma decisão errada, porque elas vão se movimentar nessa ausência de liquidez. Elas tomarão a sua decisão em ausência de liquidez.
E aí essas pessoas não sabem o que o Jerome Powell falou e aquilo não faz com que ela tome uma boa decisão de compra e de venda, simples assim. Diferentemente daquela pessoa que opera dados, nós estamos em um bear market profundo. Se nós estamos em um bear market profundo, se a gente tem ausência de demanda, eu preciso vender, eu preciso colocar a carteira em preservação patrimonial. Eu preciso olhar para ativos que estão em tendência de alta, que é, por exemplo, ouro. O ouro, para mim, é um ativo que eu comento muito aqui com você, que a carteira Rumo ao Milhão, ela vem aumentando cada vez mais a sua participação em ouro. E nós aumentamos essa participação em todo o pullback que o ativo está dando. Sim, estamos acumulando esse ativo desde aqui de trás, desde maio, desde o começo desse ano, e nós ainda vemos o ativo subindo. Vou ficar holdando isso daqui para sempre porque ele é ouro? Obviamente que não, cara. A partir do momento que a gente reverter essa tendência, fizer um pivô de baixa, sair da média de 200 períodos num gráfico de 4 horas, que é a técnica mais simples que nós temos dentro do price action, observar uma média e respeitar essa média até que ela seja rompida, nós iremos surfar essa movimentação enquanto estiver acima dela, mas a partir do momento que essa média ela for rompida, que a tendência ela for revertida, não tem ouro na minha carteira. Olha só, não tem nenhum ativo que eu vá holdar em uma tendência de baixa. Até mesmo hoje o meu patrimônio ele é estabilizado no dólar. Se o dólar conseguir construir uma grande tendência de baixa, aonde essa parada vai colapsar, eu também não vou ficar nele. Eu vou simplesmente rotacionar meu capital para um ativo mais seguro naquele momento. Quem vai ser? Se vai ser Bitcoin, se vai ser ouro, se vai ser prata, se vai ser lítio, eu não sei o que vai ser. Eu sei que a gente deve analisar o mercado e entender para onde o capital ele está indo, porque assim a gente está seguindo os maiores players. Agora, querer comprar Bitcoin na situação que nós estamos e holdar isso para sempre é loucura. Para mim, dentro dessa região que nós estamos aqui, é região de tradear os ativos, comprar e vender, comprar e vender. E se você respeitar isso, saiba que o seu patrimônio ele será dessa maneira. Um patrimônio que ele sobe com consistência. E o segredo do sucesso se chama consistência. Olha só. Se você quiser emagrecer, se você quiser progredir na sua carreira profissional, se você quiser um bom relacionamento, se você quiser ser bem-sucedido, você precisa entender que em todas essas áreas você precisa ter consistência. Sem consistência, não há resultados. E para que você realmente enriqueça no longo prazo, você precisa de uma técnica que ela seja consistente. Não adianta nada você acertar um tradezinho dentro de uma meme coin, algo que você nunca vai conseguir replicar. É mais fácil que você construa uma técnica que seja consistente nos seus resultados. E isso eu aplico em todas as áreas da minha vida, inclusive em todas as estratégias, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu sempre penso na consistência. E a estratégia construída para a carteira Rumo ao Milhão é uma estratégia com consistência. O gráfico do resultado, ele dita por si só se nós temos consistência ou não. E caso você queira ter acesso a todas as decisões de dentro da carteira Rumo ao Milhão que estão fazendo com que a gente aumente o nosso patrimônio, até mesmo com Bitcoin caindo 24% nos últimos dias, porque nós estamos rotacionando nosso capital, estamos tradando Bitcoin, estamos investindo em ouro, estamos buscando aonde nós podemos multiplicar o nosso dinheiro. Caso você queira ter acesso a todas as decisões, copiando e colando exatamente aquilo que eu estou comprando e vendendo de maneira transparente, tá? Eu te mostro o ponto de compra, o ponto de venda, qual que foi o lucro, qual que foi o prejuízo. Eu mostro, inclusive, para você aqui no YouTube, o gráfico patrimonial todos os dias, aonde você já está vendo que eu mostro isso de maneira transparente. Eu não vou te entregar um gráfico pizza sem um acompanhamento, sem um gerenciamento, onde eu vou atualizar uma vez na semana, não. A carteira Rumo ao Milhão ela é dinâmica, tem movimentações todos os dias e todos os dias eu olho para esse patrimônio e eu tomo decisões. Decisões se a gente vai comprar, vender ou não fazer nada. Caso você queira ter acesso a todas essas decisões na tela do seu celular, clica no primeiro link da descrição que você será direcionado para essa página. Nessa página, nesse vídeo, eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não, tá? Saiba que a carteira Rumo ao Milhão ela é totalmente dinâmica. Tem os momentos que a gente holda, tem os momentos que a gente compra, tem os momentos do Bitcoin, momento das altcoins e momento do ouro, por exemplo.
Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Dessa maneira aqui, exatamente tudo aquilo que eu, Gui Teles, estou fazendo, comprando, vendendo, qual que é a estratégia, o ponto de compra, o ponto de gerenciamento, qual que é a estrutura da operação, tudo isso na tela do seu celular. Você pode seguir seu dia trabalhando, fazendo aquilo que você quer fazer, simplesmente ver essa mensagem, tomar uma decisão, de copiar e colar e executar isso em menos de 5 minutos. Sem que você passe horas analisando o gráfico, sem que você tenha experiência nenhuma, sem que você tenha informações privilegiadas para poder tomar uma decisão de compra e de venda. Simplesmente copiando e colando as minhas decisões. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes que seguem a carteira rumo ao milhão. E se você tiver qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. E no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Basicamente, no dia de hoje, eu não tomo decisões, porque hoje eu sei que é um dia de alta expectativa, um dia de ausência de grandes players, um dia onde a gente vai ter movimentações mais voláteis. Após essas movimentações, a gente pode tomar decisões de compra ou de venda. E caso você queira estar junto comigo nas próximas decisões, você sabe aonde encontrar elas, beleza? Bom, eu recomendo que todo mundo aproveite o seu dia e que você não passe uma hora na frente do Jeremy Paul, porque isso não vai ajudar você a tomar uma boa decisão de compra e de venda. Aguarde as movimentações e através de dados, depois nós tomamos uma boa decisão. Essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta no canal amanhã. Valeu!